Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúdo o seu vigário-geral, saúdo os seus cônegos, os seus padres, saúdo os nossos acólitos, saúdo a todos vós que nos reunimos aqui na Sé, a Igreja-mãe de toda a Diocese, que hoje, através da comunicação social, se estende a todos aqueles que, daqui dos Açores, partiram para outras paragens do mundo e que, naturalmente, têm aqui o seu coração, sobretudo nesta época. Por isso quero saudar todos aqueles que nos seguem através da RTP Açores, através da RTP Internacional, através da Vitec, através da Rádio Antena 1 e através da Rádio Clube de Angra. Naturalmente que neste dia de alegria em que celebramos o nascimento do Senhor, nós temos muito mais presente todas as famílias, todos os doentes, todos os prisioneiros, todos aqueles que estão fora do contexto familiar, todos aqueles que sofrem tribulação. De uma maneira muito particular, todos os que somos, e aqui temos de ser todos, vítimas desta pandemia que não nos deixa ter uma relação normal entre nós e que está a criar tantas dificuldades à nossa comunidade, à nossa sociedade, a tantos e tantos que sofrem de vários modos desta pandemia. É a noite que necessita de uma luz, que esta noite em que celebramos o nascimento do Senhor, se abra, se rasgue uma luz para todos nós, para nos iluminar sobre a nossa existência e sobre a existência da humanidade. Vamos assim pedir ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que fizeste resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora e a sua salvação não resplandecer como o facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça e todos os reis da terra a tua glória. Receberás um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás coroa esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem a tua terra deserta.
mas onde chamar-te predileta e a tua terra desposada, porque serás a predileta do Senhor e a tua terra terá um esposo. Tal como o jovem desposa uma virgem, o teu construtor te desposará. E como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos, muda-nos para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso de boas obras. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naqueles dias saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de ela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: Não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Manifestou-se a graça de Deus, que traz a salvação para todos os homens. Estas palavras, com as quais o apóstolo Paulo comunica ao seu companheiro de missão, Tito, o que de mais profundo reconhece do projeto de Deus para com a humanidade, são as mesmas que nos despertam para o sentido profundo do que acontece nesta noite. Começa São Paulo por nos alertar para a manifestação da graça de Deus. Na verdade, a revelação é algo de contínuo e a necessitar de cada um pessoalmente e de cada comunidade cristã o esforço por despojar-se de tudo o que impede que a mesma se realize e que atue na vida de todos os povos. Mais ainda,
É uma revelação ou manifestação que traz a salvação. Eis a grande questão que se coloca ao homem e mulher de hoje. Será que a salvação requerida pelas precárias condições a que todo o ser humano se encontra sujeito? Dito de outro modo, será que a finitude e a limitação que se manifestam de diversos modos e que levam a questionar o sentido da vida pessoal e social exigem a manifestação e a comunhão com Deus? São Paulo tem a consciência de que esta salvação é para todos os homens, facto que nos leva a abrirmos as fronteiras da nossa vida e a preocuparmos-nos com todos os que estão necessitados da libertação. Já o profeta Isaías, referindo-se também ao Messias prometido e dirigindo-se ao povo de Deus, diz que no dizer que este povo anda nas trevas, reconhece que um menino que nos foi dado, num filho que nos foi concedido, descobre uma luz que começou a brilhar. Reconhecemos na voz do profeta Isaías o clamor de toda a humanidade que, apesar de todos os avanços da ciência e dos progressos da técnica, mesmo com a presunção de uma racionalidade que deseja descobrir os mistérios profundos de toda a realidade, continua envolta em escuridão. Trevas na inteligência, nos afetos, na sensibilidade, na ternura e na compaixão e, sobretudo, na fraternidade. A humanidade continua envolta em escuridão que não deixa ver o outro como irmão, não possibilita acolher quem está excluído, não aceita o diferente, não se abre à luz que ilumina o sentido da vida pessoal e comunitária. A luz que irrompe nas trevas densas da nossa humanidade não é uma ideologia, nem um código de leis, não se limita a projetos arquitetados pela mente humana, nem a liderança de grupos que se sentem iluminados para comandarem os seus semelhantes, mas sim na pessoa de um menino que nos foi dado e num filho que nos foi concedido. Ficaria incompleta este anúncio profético se não nos deixássemos despertar nesta noite pela voz celeste que nos identifica concretamente quem é este menino e quem é este filho, exclamando: não temais, porque venho trazer-vos uma boa nova, que será grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é o Messias, Senhor. Na verdade, o evangelista, para nos oferecer um acontecimento histórico seguro, antecipa esta proclamação celeste dos pormenores geográficos, históricos e sociais. Só deste modo reconhecemos que a salvação que toda a pessoa procura e que lhe é concedida pelo Filho de Deus é um facto continuamente encarnado na história, na cultura e nas condições humanas. Por isso, este mesmo acontecimento, que é apresentado pela voz celeste como no hoje da história, não só nos alcança, como nos compromete. É, sem dúvida, no espaço geográfico em que se desenvolve a vida pessoal e comunitária. É no contexto cultural concreto em que vivemos, onde predomina o descarte da pessoa, o ceticismo em relação a Deus, o relativismo ético e o desprezo pelo ambiente. É nas situações reais da nossa sociedade, tantas vezes marcadas pela indiferença, pela pobreza, marginalidade, exclusão, individualismo e egocentrismo, que somos chamados a descobrir e a viver a encarnação de Jesus de Nazaré, que continua a atuar em nós e através de nós na libertação do seu povo. Perante o desafio do hoje da salvação, que nos é trazida pelo nascimento de Jesus de Nazaré, não podemos deixar de nos envolver nas situações de pandemia que estamos a viver e, sobretudo, das suas consequências. Esta pandemia apresentou-se verdadeiramente como trevas e escuridão.
lançou por terra todas as certezas técnicas e científicas, desmoronou a sociedade e desarticulou as comunidades, gerou medo e mesmo pânico, criou novos focos de pobreza e de exclusão, travou a expressão de afetos e lançou sobre a humanidade uma inquietante pergunta sobre o sentido presente e futuro. Estamos a viver o Natal do Senhor, chamados a não ter medo e a ser-nos anunciado que com o seu nascimento é-nos comunicada uma boa nova, que o é para todo o povo. Na verdade, há uma nova compreensão de toda a realidade na qual estamos envolvidos se nos deixarmos cativar pelo amor, se reconhecermos que Jesus de Nazaré, pela encarnação, ficou a fazer história conosco e nenhum dos passos da nossa vida lhe é indiferente. Muito pelo contrário, as alegrias e as dores dos seus irmãos são as suas alegrias e as suas dores. Mas se nos é projetada uma luz nova sobre a realidade atual, também é certo que nos é lançado o desafio à missão concreta junto dos irmãos. Descobrir o Messias nascido requer sintonizar com o modo como ele se apresenta. Por isso é muito importante deixar-nos converter pela voz do anjo quando nos diz: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Estamos perante um desafio a clarificar a nossa fé cristã, mas também a sintonizar com aqueles com quem Jesus de Nazaré se quis identificar: os pobres e os excluídos, as crianças e os débeis. Não tenhais medo, eis as palavras com as quais o anjo se dirigiu aos pastores, aos quais quis comunicar em primeira mão a boa nova do nascimento de Jesus de Nazaré. Na situação atual em que vivemos, urge reconhecer que esta é a mesma interpelação a deixarmos o medo. Não queremos uma religião do medo, não desejamos uma cultura do medo, não aceitamos uma sociedade cujas relações sejam pautadas pelo medo uns dos outros, porque o Messias que hoje nasce para nós é o príncipe do amor e da paz. Como Salvador e Redentor, vem convidar-nos a edificarmos uma nova criação e a estabelecer entre nós relações de verdadeira fraternidade. Somos uma única família humana e, como tal, partilhamos dos dons da criação e da salvação. Em plena caminhada sinodal, sob o lema "A beleza de caminharmos juntos com Cristo", com a qual nos dispomos a renovar as nossas comunidades cristãs pela participação ativa de todos os batizados, a encarnação de Jesus Cristo na história dos homens e mulheres de cada tempo é, sem dúvida, de uma exigência profunda para a missão evangelizadora da nossa Diocese. Termino desejando a todos, nomeadamente aos mais excluídos e pobres, às vítimas desta pandemia e aos que estão na diáspora, um santo e feliz Natal. Imploro de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe e Rainha dos Açores, que se alegra com o seu nascimento, que abençoe as famílias, os jovens e os idosos, as crianças e todos os que buscam o sentido para a sua existência e nos acompanhe nos caminhos que levam à evangelização do mundo de hoje. Amém. Caríssimos cristãos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com toda a confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os fiéis que celebram este Natal, para que sintam grande alegria em seus corações, oremos. Iluminai, Senhor, a terra. Pelos exilados, os refugiados e os sem-abrigo, para que encontrem, nesta noite de Natal, quem lhes abra a porta e estenda as mãos, oremos. Iluminai, Senhor, a terra.
pelos que sofrem por causa da violência e pelas vítimas de toda a escravidão, para que o Príncipe da Paz se lhes revele, oremos. Pelas famílias que nesta noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sintam a presença do Deus menino, oremos. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que o Filho que nos foi dado nesta noite nos torne acolhedores e generosos, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus, nosso Pai, que nesta noite fizeste nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecermos em cada ser humano, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta santa noite de Natal e fazei que, pela admirável permuta de dons, participemos na divindade do vosso Filho, que a vós uniu a nossa natureza humana, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, Papa Francisco, comigo, vosso indigno servo, e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem, este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a Noite Santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, veneramos a memória da mesma gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice nas suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição dentre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, sacrifício de Abraão, nosso Pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue de vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus,
ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre João, Bispo da Igreja de Angra, por graça de Deus e da Sé Apostólica, a todos os presentes que se confessaram e receberam a Sagrada Comunhão, concederá, em nome do Romano Pontífice, a bênção com indulgência plenária. Orai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo João e pela Santa Igreja Nossa Mãe, e procurai viver sempre em comunhão com ela na santidade de vida. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Por intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Integrado nesta celebração tão festiva e tão solene, em que nós louvamos o Senhor pelo maior dom que Ele podia ter para connosco, é enviar o seu Filho, feito homem como nós, para que nós compreendamos a linguagem de Deus e para que o conheçamos perfeitamente. Só em Cristo, Senhor, nós o podemos conhecer. Aproximemo-nos dele. Procuremos viver cada vez mais em comunhão com ele. É nestes sentimentos que eu gostaria, a todos vós aqui presentes, a todos que nos seguem através da comunicação social, a todos os diocesanos que estão aqui no território da região autónoma dos Açores e todos os que estão na diáspora, sobretudo os que sofrem mais tribulação, sentem mais a solidão nestes dias, todos os que são vítimas desta pandemia, como dizia ao princípio, somos todos nós. Vai precisamente a minha saudação amiga, vão os meus votos e implorando também do Senhor a sua bênção para que vivam um santo e feliz Natal. Para que isso aconteça, há um compromisso nosso, é tornarmos em gestos palpáveis aquilo que o Senhor quer fazer junto destes nossos irmãos. Por isso, vamos com este compromisso de anunciar pela palavra e através do nosso testemunho e dos nossos gestos de que verdadeiramente Jesus nasceu, Ele está no meio de nós. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.